Que lindo, pastor Tarsis. Obrigada. Ele tem uma intimidade com o microfone, né? Eu fico até assim, gente, ele vai acabar e eu vou ter que pegar, não vai ser fácil. A paz do Senhor para vocês. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, sendo honrada pelo Senhor e pela direção do Vocatio, com o convite que me tem feito para estar ministrando aqui essa matéria que... Quem é que não é um pouco conselheiro aqui? Não é? Todos nós somos. Mas a gente tem que estar preparado, pelo menos saber, ter a noção da posição que nós ocupamos, para podermos estar nos preparando mais e mais para atendermos esse momento que a igreja vive e que sempre tem alguém. Às vezes a gente está do lado de alguém assim. Eu costumo dizer que a gente tem uma roupinha de vir para a igreja, né? A roupa de crente, e que a gente está sempre com um sorrisinho no rosto, com uma roupinha de cristão, né? De filho de Deus, sentadinho, de preferência com um bom perfume para agradar quem está do lado. Mas só Deus sabe o que está no coração, o que está lá na alma, né? Só Deus sabe. E nós somos um instrumento de Deus para estar ajudando uns aos outros. Hoje eu dou uma palavra para alguém e amanhã, com certeza, eu vou estar precisando de uma palavra de alguém também. Então, essa palavra, essa matéria, ela vem basicamente mostrar para nós que nós temos que ter essa palavra, mas temos que ter essa palavra com responsabilidade, não é? Eu não simplesmente chego para alguém e falo o que eu acho. Né? Essa matéria vem mostrar para nós a responsabilidade de dar uma palavra, de ter uma palavra, mas uma palavra com consciência. Que o que eu vou estar aconselhando tem que ser, necessariamente tem que ser, uma palavra baseada na nossa regra de fé, que é a palavra de Deus. Eu não posso falar, dar um conselho daquilo que eu acho. E olha que eu acho um monte de coisa. Com certeza também você acha um monte de coisas da vida, né? De posicionamento como mulher, como mãe, como filho, como patroa, como empregada, como crente, como ovelha, como pastora. Todo mundo tem uma opinião. Mas essas opiniões não valem. Elas só têm validade se tiver baseada na palavra de Deus. Então, é um aconselhamento bíblico. É um aconselhamento bíblico. Então, esse tema, ele tem por objetivo o quê? Trazer um aconselhamento, trazer uma orientação. Né? A gente tem as pessoas, como eu falei, sentadinha do lado, bonitinho, com a Bíblia na mão, mas às vezes está passando um problema que está completamente desorientado. Independente do tempo que tenha de vida cristã. Não é? Às vezes vem um problema, uma aflição na nossa vida, um tipo de luta, que parece que tira o chão debaixo do nosso pé. E a gente não sabe o que fazer. A verdade é essa. Todos nós passamos por momentos assim. Não é um privilégio de um ou de outro. Todos nós passamos por momentos assim na nossa vida. Então, a importância de nós orientarmos, trazermos uma palavra, porque às vezes a gente escuta coisa que você é que fica desorientado na hora. Né? Você escuta coisa que você não espera escutar, então você fica, meu Deus, e agora? O que eu falo? Então, essa matéria, ela vem trazer para nós essa consciência de que temos que ter um preparo bíblico. Um preparo bíblico. Porque a palavra que nós vamos trazer para quem está vivendo um momento de desorientação, você pode estar empurrando alguém para um abismo. Ou você pode estar sustentando uma mão de alguém para que não caia no abismo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que o que eu tenho para falar não é o que a Luciene acha. Não é o que você acha. Não é baseado na sua história de vida, no seu conhecimento de vida. O nosso conhecimento de vida, nossa história de vida, se não tiver base bíblica, irmãos, não serve para nada. Para simplesmente nada.
Não é? Então, essa não é a proposta. Então, a gente vive momentos em que existem muitas pessoas desorientadas, muitas, e que vêm para o gabinete. Muitas vêm, outras não vêm, outras ficam conversando com uma amiga, com um irmão, com uma irmã, pedindo uma palavra de orientação, e nós precisamos estar baseados na palavra de Deus, para termos a certeza de que estamos dando uma palavra que está no coração de Deus. Porque Deus tem, com certeza, sempre uma palavra certa. Deus sempre tem uma palavra certa, seja para qual for o assunto. E às vezes a gente está ouvindo alguém narrando a sua história, a sua dificuldade, e enquanto a gente está ouvindo, a gente fica, Senhor, me ajuda aqui. O que eu vou falar para essa pessoa? O que tu queres que eu fale? Porque, às vezes, eu, no meio da conversa, eu já sei o que eu falo, né? Chuta o balde. Vai dar chance de novo? Não merece. Isso tudo é a Luciene. Não é? Mas eu sei, e você precisa saber, que a sua opinião não é a proposta para o aconselhamento bíblico. A sua proposta não faz parte, não está na lista, não está no script. O que você acha, você deixa de achar. Então, enquanto você está ouvindo, você já tem que estar ligada com o Senhor, com o ouvido aberto, pedindo, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eu não posso falar o que eu acho. Então, o aconselhamento bíblico, como está aí na página 26, é um sistema de verdades que integra, ao mesmo tempo, as pessoas, os seus problemas e o Deus vivo. É um sistema de verdades. Verdades. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, não é a minha verdade. Não é a minha verdade. Então, você é aquela pessoa que está apta, que está querendo estar apta, né, se capacitando para trabalhar na obra do Senhor, que está se oferecendo para a obra do Senhor. Você precisa saber que isso que está aqui tem que estar no seu coração, na tua mente, porque todo o teu trabalho na obra do Senhor está aqui. Né? Não está na cor dos nossos olhos, não está na cor do nosso cabelo, mas está no nosso conhecimento bíblico. Então, é um aconselhamento bíblico, um aconselhamento cristão. Esse aconselhamento, ele baseia-se na certeza de que a palavra de Deus deve ser nossa autoridade no aconselhamento. E aí a Bíblia diz, exortai-vos mutuamente. Hebreus 3:13, acompanha aí, diz, consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11 diz, edificai-vos reciprocamente uns aos outros. Tiago 5:16 diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, isso aqui tem que estar em prática. Isso aqui tem que ser verdade. Temos que aplicar a Bíblia à nossa vida. Não é? Ouvimos com frequência o nosso pastor falar aqui de quantas pessoas que são alcançadas por setas, por dificuldades, e que só vêm a cair porque não pede socorro. Né? Porque se acha numa posição de que não precisa de aconselhamento, não precisa pedir ajuda, não precisa dividir o seu problema. E por ficar nesse pensamento, isolado, com as setas que vêm, e vem para todo mundo, gente. Para pastor, para quem não é pastor, para todo mundo. O diabo não dá folga para ninguém. Amém? Ele não dá folga para ninguém e não vai dar para você. Ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? Qual é a função dele? Matar, roubar e destruir. A quem? Nós, o povo de Deus. É o objetivo dele.
Não é? Eu não sou tão importante que ele se preocupe em me destruir, em me afrontar, em querer me tirar do meu propósito, do meu objetivo. Eu não sou importante para ele, mas o meu Deus é. E a grande diferença é ele tentar a minha vida, eu cair ou ser destruída, e ele poder afrontar a Deus, dizendo, é aquela lá que era tua? A importância que eu tenho para ele é só essa. É ele poder se colocar na frente do nosso Deus e falar, era tua? Era. Era. Então, conhecedora dessa tríplice missão do inferno, e conhecedora mais ainda que eu tenho um Deus que cuida de mim, que me ama, que zela por mim, e que ele me dá tanto que eu não posso decepcionar esse Deus. Então, eu tenho que viver segundo o ensinamento bíblico. E a Bíblia é clara que quando diz em Tiago, a carta dele diz, ele diz, confessai, a epístola dele, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, a igreja precisa de saber, né, às vezes eu escuto assim, eu não falo nada porque eu tenho medo de todo mundo ficar sabendo. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Né? Eu não falo porque senão todo mundo vai ficar sabendo. Eu acredito que esse tempo vai ficar num passado bem distante para nós. Porque a igreja precisa confiar nas pessoas santas e sérias que estão aqui, que sou eu e você. Porque senão a gente não vai aplicar isso à nossa vida. Não vamos confessar as nossas fraquezas. Não é pegar um microfone e sair falando para todo mundo, mas você tem que ter. E Deus permite, Ele mostra para a gente uma pessoa da confiança, de confiança, para a gente poder chegar a essa pessoa e falar, e pedir oração, e chorar, e lamentar, e, enfim, orar junto. Né? A pessoa te ajudar. E eu sei que você está aqui hoje porque você quer ser essa pessoa que vai estar pronta para ajudar. Não é para sair daqui e falar, não sabe o que eu ouvi. Não. Porque senão você não está na Bíblia, você não está na palavra. Você não leu a palavra direito, você não conhece a palavra, por isso você tem essa postura. Então, nós precisamos resgatar a seriedade das pessoas que estão com problema e vêm buscar, segundo a palavra de Deus, nos seus irmãos, ajuda. Amém? Eu hoje, como eu falei inicialmente, eu hoje posso estar dando um conselho. Não tem nada que impeça de amanhã eu estar pedindo conselho. Às vezes, para a mesma pessoa que vem me pedir conselho. Por quê? Porque bom é um. Bom e perfeito é Deus. Não é porque o outro tem uma fraqueza, ou está precisando de um conselho numa área, que eu tenho que me considerar melhor porque eu não estou vivendo aquilo. Porque eu tenho outras áreas na minha vida, ou de repente eu vou ter a mesma área daqui a um tempo. Então, não existe ninguém superior. Existe alguém que entende que é um processo bíblico para a igreja do Senhor. Isso aqui é uma palavra que foi deixada para a igreja de Cristo Jesus. E nós temos que viver e aplicar isso. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Isso que está aqui é de uma importância fundamental. Porque, às vezes, tem alguém no seio da igreja que vem pedir uma palavra, ou vem murmurar, ou vem lamentar, enfim, mas procura você para fazer uma dessas coisas. Né? E aí, a gente escuta a primeira vez e está assim de gente, né? Desse jeito, nessa condição. E aí a gente escuta a primeira vez. E aí parece que passa assim não sei se é cíclico, a pessoa volta e fala a mesma coisa. Aí depois volta e faz a mesma coisa, né? Então, chega uma hora que dá vontade de você falar, e vem aquela irmã ali, eu me lembrei que eu tenho que ir na cantina, né? E eu vou no bebedouro, e eu vou no banheiro. Eu quero fugir da pessoa, porque às vezes a gente não aguenta mais. Alguém já passou por isso? Não me deixa com a mão em pé sozinho, por favor.
Olha lá, muita gente. Gente, vem a irmã de novo com o mesmo assunto, a mesma ladainha, a mesma churumenga, né? Eu vou ter que repetir tudo de novo. Ai, às vezes fala, irmã, você já fez o que eu falei? Que é interessante, né? A pessoa vem pedir uma orientação, você dá orientação, a pessoa não ouve o que você falou. Então, significa que daqui um dia ela está ali de novo. Mas aí nós temos que lembrar do que Paulo deixou lá em Romanos 15, versículo 1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. É um papel nosso. É um papel nosso. Devemos suportar. E não agradar a nós mesmos, porque a minha vontade é fugir, né? Fugir da pessoa, fugir da situação. Porque, às vezes, a pessoa tem uma coisa que é comum, tá? Em fazer atendimento. A pessoa quer contar uma coisa, mas ela não quer começar daquele ponto que está o problema dela, não, né? Ela quer começar lá em 1900, antigamente, né? Eu entendo que parece que se a pessoa chegar só com um problema do hoje, para ela, eu não vou entender nada. E, na verdade, é bem assim mesmo. Né? Nós vamos querer julgar a pessoa por aquele ato que ela vai contar naquele momento ali. Só que o problema dela não começou ali. Normalmente começa lá, bem lá atrás. Né? Então, eu tenho que ter paciência. Eu já fiz gabinete, gente, de ficar assim 5 horas ouvindo uma pessoa. Né? Deu sono, deu dor de barriga, deu tudo. Porque a pessoa vai naqueles mínimos detalhes, né? Mas eu estava vendo que era importante para a pessoa aqueles mínimos detalhes. Não era nem tão importante para mim, mas era para aquela pessoa. Então, eu precisava ouvir aquela pessoa daquele jeito. Se era aquilo que ia fazer com que ela se sentisse melhor, eu ia ouvir. E ouvi. E algumas vezes eu ouvi gabinetes longos. O resultado disso, sabe qual é? Depois que você vê que a pessoa sai com outra carinha, sabe qual é o resultado? Glória a Deus, eu fui útil. Eu fui útil para alguma coisa. Deus pôde contar comigo para alguma coisa. Gente, não tem preço isso. Não tem preço isso. Às vezes é uma bobagem. Às vezes a pessoa quer fazer um gabinete, eu moro longe. Aí eu tenho que vir aqui só para ouvir a pessoa. Se já é dia de culto e eu venho mais cedo, tudo bem. Mas às vezes não é dia de culto e eu venho só para ouvir. Mas eu prefiro vir só para ouvir e ouvir o dia inteiro aquela pessoa do que vir e ela não vir. Porque aí eu vi que eu perdi meu tempo e ela continua com o problema dela. Então, isso é mais desgastante para mim do que passar horas ouvindo. Porque ouvindo, eu sei, eu tenho a certeza que eu estou dando para Deus a oportunidade de ser um canal. Se eu não for um canal de Deus para o meu próximo aqui na Terra, a minha vida não tem sentido. O sentido da minha vida, e não estou falando isso com demagogia, a minha vida só tem sentido se eu for útil a alguém, gente. Eu não acordo todo dia para escovar o dente, lavar o rosto, pentear o cabelo, tomar café, almoçar, jantar, vamos dormir de novo. Eu não nasci para isso. Tenho algo maior. Deus me permitiu nascer e tem me sustentado aqui porque tem algo maior na minha vida. E quero algo maior do que você ver alguém que está desorientado e você trazer um rumo, segundo o Espírito de Deus, para aquela pessoa? Então, é uma gratificação que o céu dá para você. Se a pessoa sai bem depois de um aconselhamento, eu saio 2 vezes melhor que ela. Porque para ela ser alcançada pela bênção, a bênção passou por mim. Amém? Você pode entender isso? Isso é uma bênção de Deus. Então, eu não sou pregador, eu não sei cantar, eu não sei. Peça a Deus para que você tenha um bom ouvido e que você tenha palavras sábias, palavras de Deus, da Bíblia, para trazer orientação. Isso é uma coisa grandiosa.
Porque eu vou estar ajudando alguém que é filho de Deus, está tentando chegar no céu, do jeito que eu estou, tentando. Então, que você possa ser útil para muitas vidas, ajudando-as a vencer as dificuldades do seu dia a dia para alcançar o céu. Ainda em Gálatas 6, versículo 1 e 2 diz: e ainda, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim, terminem para mim, e assim... Então, eu vou cumprir a lei de Cristo se eu ajudar o meu irmão a levar a carga dele. Esse é o caminho. Glória a Deus. Então, o aconselhamento é parte integrante de um ministério de discipulado básico da igreja local. O que é um aconselhamento? É uma pregação, o pastor vem aqui, ele prega para todo mundo. Não é? Para toda a igreja. E é interessante que cada um vai dar uma interpretação da pregação. Se você for conversar, você vai ouvir coisas que, na verdade, nem foram ditas aqui. Já aconteceu comigo, né? De eu falar e a pessoa, quando vir comentar, ai, pastor, eu gostei da sua palavra, a irmã falou sobre isso, isso, eu... hã? Eu falei isso? Falou. Eu acho que eu não falei isso. Falou sim. Aí eu saio cheia de interrogação na minha cabeça, né? Chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus, eu não falo mais. Não quero oportunidade. Fiquei um tempo fugindo. Fazia assim com o dedinho para ele. Não. Porque uma vez eu fui dar uma palavra de ânimo, tá? Para alguém que ia trabalhar com a terceira idade, tá? Um trabalho que estava sendo feito com a terceira idade. E eu dei uma palavra, segundo o meu entendimento, eu dei uma palavra de ânimo para quem estava trabalhando. Mas quando eu desci, a irmã, graças a Deus que ela tinha liberdade para falar tudo que ela falou para mim, né? Ela acabou com a minha raça. Como você teve coragem de falar isso e isso? Eu não falei isso. Falou. E eu fui tentar dizer para ela que eu não tinha falado, eu vi que estava piorando, porque ela começou a dizer, você está me chamando de mentirosa? Aí eu falei, é melhor eu ficar calada, né? Eu acho que eu vou lucrar mais. Aí eu falei, não, irmã, deixei. Depois desse dia, eu cheguei em casa e falei, não me dê mais oportunidade. Porque a gente fala uma coisa aqui, sabe Deus a interpretação que é dada aí. Mas no aconselhamento, sim. Hum. A gente vai entrar nisso aí mais para frente. Não vai ser na aula de hoje, não, mas a gente vai entrar nesse assunto aí. Tá bom? Então, a conclusão que eu cheguei é que a gente fala uma coisa e a pessoa pode interpretar outra bem diferente. Mas o aconselhamento não é para todo mundo. É para uma pessoa, como ele está falando, é uma pessoa. Quem está aconselhando e quem está recebendo o aconselhamento. Então, é o que o aconselhamento? É uma pregação. É uma pregação. A pessoa vai trazer o problema dela e você vai falar para a pessoa aquilo que você falaria no púlpito, porque é a Bíblia que você vai falar. Então, é uma pregação direcionada para aquele problema ali. Isso mostra para mim a importância que tenho, uma vez que eu estou me propondo a dar atendimento, a aconselhar, é ter um conhecimento bíblico. Não importa em que eu sou formada. O aconselhamento é bíblico. Entendeu? Não importa a minha formação. Eu vou falar do que a Bíblia diz, a respeito daquele assunto ou desse outro assunto.
É fundamental isso. Então, porque é como se fosse uma pregação. Você tem que conhecer a Bíblia para ir ali dentro. Gente, o aconselhamento, sabe, você vai atender gente que vai falar que está em depressão, você vai atender gente que vai falar que está com N fobias, você vai atender gente que tem dificuldade em se libertar de pornografia. Tudo aqui dentro, não é para quem vai aceitar Jesus, não. É para quem está aqui dentro, caminhando com a gente. Né? A gente que não consegue, que tem dificuldade, por exemplo, de entrar na internet e não ir para pornografia na internet. O diabo tem atacado muita gente nessa área. Né? Por conta da curiosidade, está sozinho ali, acha que não vai ficar preso àquilo, que vai conseguir dominar. Mas como o diabo está aí para destruir, não é? Ele vai aos pouquinhos, através da curiosidade, faz da pessoa uma presa sua. Então, você vai lidar com isso, você vai lidar com abuso sexual. Você vai lidar com isso, com pais que abusam de filhos. E é todo mundo crente. Quando não é pastor. Né? Há pouco tempo, o nosso pastor fazendo um gabinete, e a filha, depois de narrar os abusos que ela sofreu na infância, no final, ela disse que o pai dela que abusava era pastor, presidente de um campo. O que você fala para uma pessoa dessa? Vamos orar? Não, porque ela viu o pai dela orando a vida inteira, né? Então, nós precisamos de ter a palavra de Deus, um conhecimento dela, e enquanto ir ouvindo e pedindo ao Senhor orientação, porque só Ele sabe o que cada uma pessoa precisa ouvir. Ele, conhecedor de todas as coisas, vai trazer para nós a orientação, a palavra necessária. Às vezes é uma palavra que você fala que, na verdade, você não queria, nem pensou em falar aquilo. Mas o Espírito te leva a falar. Depois, às vezes, você é até muito dura. Né? Eu já dei atendimentos juntamente com o meu esposo. Aliás, ele que estava dando, eu cheguei, ele me chamou. E eu fui muito dura. Eu lembro umas 2 vezes, eu lembro bem umas 2 vezes que eu fui dura demais da conta. Né? E eu lembro que quando saímos dali, ele, o que deu na tua cabeça? Olha o que você falou. Falei, ai, você pediu minha opinião e foi isso que o Senhor me trouxe. Ai, não acredito que foi Deus que te trouxe isso. Bem dura mesmo que eu fui um dia aí. E a pessoa que estava ouvindo, né, que estava pedindo, que ele estava chorando. E aí eu chego toda... Aí ele, parece que não tem sangue nessa veia, parece que é Coca-Cola. A moça chorando. Eu falei, olha, eu falaria tudo de novo. Porque essa foi a visão que eu tive bíblica. Uma visão bíblica, foi essa que eu vi. E falei, segui em paz, né? Aí passaram-se lá uns meses, eu falei, cadê aquela moça? Porque não era daqui, era de congregação. Cadê aquela moça? Tem perguntado para o dirigente dela como é que ela está? Ah, ela foi, né? Enfim, ela fez a palavra dura que eu tinha dito, ela seguiu, né? Aí eu falei, quer dizer que eu não tinha sangue, eu tinha Coca-Cola, né, na veia? E ela foi e seguiu aquela palavra. Então, às vezes acontece isso. Você vê alguém que está chorando e o Espírito te direciona para dar uma palavra dura, mas que fez a pessoa acordar. Porque estava se sentindo uma história triste, era uma história triste, mas que estava se diminuindo. Epa, que é isso? Cadê Deus na tua vida? Né? Eu não era para eu ter falado assim, segundo o pastor da ovelha, que era a ovelha dele, né? Cadê Deus na tua vida? Não é isso que a Bíblia fala. Você é a luz, levanta. Ah, mas é aquilo, não tem A nem menos, não há nem A nem B. A Bíblia diz que você é a luz e você vai para lá. Na verdade, vocês devem estar curiosos, né? Pensando, o que foi, né? Então, foi criada com a avó cristã, a mãe desviada.
a mãe não tinha nenhum contato com ela, né? A mãe foi para o mundão, foi para a macumba, foi morar com um homem que era macumbeiro, e ela acabou ficando macumbeira também, a mãe da menina. E a menina morando bem distante ela morava aqui com a avó, a mãe que morava distante. E aí que a avó morreu, ela ficou sem casa e ela foi morar na casa de uns irmãos da igreja. Só que tem que os irmãos da igreja, a família que estava acolhendo ela, era uma casa de quarto, sala e cozinha. E aí uma meia dúzia de filhos, que dormia todo mundo na sala. E o quarto do casal não tinha porta. E está essa moça lá. Mas como é que você dorme? A gente se embola, depois que fecha a porta, todo mundo fica embolado na sala. E eu, Jesus. E sua mãe? Minha mãe ela é bem de vida, mas ela mora lá não sei aonde, mas é macumbeira, não quero saber dela. Tá, você não quer saber da sua mãe, você faz o quê então? Vai continuar morando com os irmãos? Pelo menos são crentes. Aí nessa hora eu falei, vai ser luz lá no meio da tua mãe, ué. Lá é o teu lugar. Esses irmãos estão sendo bonzinhos por um tempo, gente. É a realidade. A realidade é essa. Ela tinha uma avó. Deus levou a avó. Quem foi que levou a avó dela? Foi Deus. Então Deus tem uma solução para isso. E com certeza não é para ela ficar dormindo pelo chão da casa dos outros. Não é. Então, mas eu fui bem dura, né? E ela chorando com aquilo tudo, já quase chorando junto com ela, com a pena dela, assim. Eita, que isso? Você vai lá, vai pegar a sua mala e vai morar com sua mãe. Porque a sua mãe é a sua casa de direito, ou não é? É a sua casa. Você tem casa. Você tem um endereço. Mas não são crentes. Eu falei, você é mais do que eles. Na casa, você é mais do que ele, porque os anjos do Senhor estão com você. É isso que a Bíblia diz. Então você ainda vai levar os anjos do Senhor para dentro da casa da tua mãe. Olha que bênção. Você vai levar luz. Você vai levar Jesus. Mas não é bem assim. Mas é assim sim. É assim sim. Porque senão Deus poderia ter dado um tempo mais de vida para tua avó, mas Ele não deu. É você que vai ser a missionária para salvar tua mãe. E aí eu vi que ninguém gostou, saí fora, né? Mas o que aconteceu é que ela foi para a casa da mãe dela. Então, às vezes a gente ouve uma palavra, uma narrativa muito triste, mas a gente não pode se deixar levar. Ai, coitadinhos. Então, daqui a pouco a gente está chorando junto com elas. Acontece isso, gente. A gente está ouvindo uma história e a gente acaba sendo envolvida por aquela história, porque são histórias tristes, de todas as ordens que você possa imaginar. Entendeu? De noiva que é deixado no altar, de noiva que o noivo fugiu com a prima, com a irmã. Gente, tem muita coisa. Doida, louca. E você tem que estar preparado para não chorar junto, senão a pessoa não vai saber, e agora, vou para onde, né? Ela foi envolvida com a minha dor. Então, a gente tem que ter um posicionamento em Deus para saber que estamos ali para dar direção, rumo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E é muito bom, mais uma vez eu volto a falar, você vê que o objetivo foi alcançado. Ou seja, a pessoa veio buscar ajuda e está indo embora com a ajuda. Né? Não você ouvir e agora, o que eu falo? Não sei o que eu falo e a pessoa volta do mesmo jeito. Não, não é isso que Deus tem para mim e para você. Nós somos a boca de Deus aqui na terra. Nós somos o canal de Deus para aquele e para aquela que estão vivendo um momento. É um momento, gente. É um momento. É um momento de dificuldade, é um momento de provação. É um momento, só isso. E então eu preciso que essas pessoas olhem para mim. Você precisa que a igreja olhe para você como alguém que tem uma resposta de Deus. Isso é a igreja. A igreja não é o pastor que vem aqui e prega, que tem que alimentar todo. Não dá para o pastor dar conta de todo mundo. São quantos membros? Não dá.
Então, a igreja precisa olhar para você e saber que você é um instrumento de Deus que vai ajudá-lo, que vai ajudá-la, que você tem resposta, que você é pessoa séria, que você não brinca com a verdade. E é claro que quando a gente pensa que alguém tem que olhar assim para a gente tem que cuidar da nossa vida pessoal com Deus. Eu preciso que olhem para mim como uma mulher de Deus. Então, eu preciso, biblicamente, me portar como uma mulher de Deus. Porque senão alguém, quando falar assim, procura a irmã falando, fala, quem? Fala sério. Acontece. Acontece por aí. Procuro falando de tal. Hã? Eu, hein? Me deixa sozinha. Já ouvi isso. Não, prefiro ficar sozinha. Eu não quero ser essa pessoa. Então, para eu ser alguém que vai estar ajudando um filho de Deus, uma filha de Deus, eu preciso necessariamente me portar como alguém que representa Deus aqui na terra. Amém? Isso faz parte do aconselhamento cristão, do aconselhamento bíblico. Ter uma vida limpa, uma vida de dignidade. Né? Olha para Jesus. Não, olha para mim. Olha para mim. Eu não sou santa e nem que eu quisesse ser, jamais seria. Mas eu luto para ter uma vida digna do nome do Evangelho. Eu luto para ter uma vida digna de ser chamada cristã. Ou seja, seguidora de Cristo. Isso é indispensável, minha irmã, meu irmão, isso é indispensável. Se você não pensou ainda sobre esse assunto, pense. Porque se você não tiver essa visão, não sua a seu próprio respeito, mas dos outros para você, você não vai poder fazer gabinete, você não vai poder dar um atendimento, você não vai poder dar um bom conselho, não como um canal do Senhor. Então, o povo de Deus pode e deve ser treinado para aconselhar de forma eficaz. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Sendo treinados para aconselhar de forma eficaz. Aconselhar de forma eficaz não é sendo uma pessoa legal, mas sendo uma pessoa que é comprometida com as verdades bíblicas. Amém? Então, nosso objetivo é aumentar e reforçar a confiança do povo de Deus na suficiência, olha que lindo, na superioridade e praticidade das Escrituras ao lidar com todas as questões da vida. E para convencer cristãos de que as fontes que temos em Cristo e sua palavra não são apenas suficientes para tratar e resolver todos os problemas pessoais e interpessoais da vida, mas são também superiores aos recursos encontrados no mundo. E aí a gente vai aqui abrir um parênteses aqui para falar sobre a psicologia, não é? Eu tenho conhecimento de pessoas que fazem, né, tratamentos com psicólogo, fazem terapia, mas o terapeuta não é cristão. E isso é um perigo muito grande. Eu lembro que quando eu comecei o primeiro período de psicologia, que eu cheguei na sala e eu olhei assim para o nível de pessoas, eu fiquei apavorada. Porque era uma porcentagem muito grande de gente que parecia ser totalmente desequilibrada. Quem não era desequilibrado, os homens pareciam ser efeminados. E uma outra parte
Parecia assim ser gente muito envolvida com espiritismo, sabe? Esse pessoal assim que lê isso e joga aquilo, sabe? Eu lembro que eu olhei e falei, meu Deus. Aí comecei a fazer uma propaganda. Todo mundo tem que fazer psicologia. Porque o povo vai procurar terapeuta e vai bater na mão desse povo aí. E não pode. Verdade, não pode, porque eles, é claro, eles vão trazer o conhecimento técnico, vão, mas como base é a crença dele, a verdade dele. Ele vai te influenciar de alguma forma dentro do que a pessoa acha como que é verdade, não é? Então, eu tenho uma tia que ela é desviada, infelizmente, né? Está voltando para Jesus. Mas ela tinha um marido muito problemático. E aí, é problemático assim, gente. O camarada estudou para padre durante anos antes de casar e tomou muito remédio para deixar de ser homem, né? Porque ele ia ser padre. Então, quando casou com minha tia, o camarada não era muito firme, né? Claro que isso foi em 1900 e antigamente, e não era gay, mas ele também, sabe? A gente come junto, bebe junto, tudo bem. Somos amigos, né? E aí ela não aceitava muito a situação, né? E aí, há muito tempo, ela procurou um psicólogo. E aí a psicóloga disse para ela, minha filha, mas você tem que ser feliz. Esse camarada não está te dando felicidade completa. Não adianta. Você vai ter problema o resto da vida com ele. Como o importante é você ser feliz, qual é o jeito que você vai ter que dar? Não pode depender dele. Você vai se divorciar dele. Vai achar alguém bom igual a você dentro do assunto e vai embora com esse camarada. E vai viver, vai casar de novo, vai arrumar a tua vida. E ela foi criada, está afastada, mas ela foi criada dentro da palavra de Deus, né, dentro da verdade bíblica. Então, ela tinha filhos, ela falou, mas nunca que eu vou fazer isso. Né? E eu lembro que isso foi um tititi na família, né? Olha, a própria psicóloga mandou separar. Então, dali, eu era adolescente, eu já falei, gente, o negócio é mais sério do que parece. E vira e mexe, a gente tem notícias, a gente recebe pessoas, a gente dá atendimento a pessoas que a palavra que recebeu do terapeuta é totalmente antibíblica. Não é? Porque a base deles é você ser feliz. Não importa o que vai causar no outro. Você tem que estar bem com a tua consciência. Então, o que eu acabei de ler para vocês, ele mostra, vai de encontro a essa verdade que todo mundo acaba encontrando em algum consultório, não é? De terapia. A palavra de Deus, sim. A palavra de Deus, ela é superior a qualquer conhecimento dessa terra. Até porque, segundo a palavra de Deus, eu não tenho que agradar tanto a mim. Não é assim? Eu não tenho que fazer o que eu quero, porque o importante é eu ser feliz. Não é isso que eu aprendo com a Bíblia. A minha felicidade, a minha plenitude, o meu contentamento, eu encontro em Jaime Soares? Eu encontro em quem? Em Deus. A minha realização não está no meu marido. Está em Deus. E vice-versa. E às vezes a gente tem um problema muito grande no relacionamento. Isso é importante você lembrar, porque 99% dos casos que a gente atende fala sobre relacionamento de marido e mulher. E, olha, uma quantidade enorme do problema está exatamente em a gente pegar a nossa realização, a nossa felicidade e botar no colo do marido. É ele que tem que me fazer feliz. Ou botar na mulher, ela que tem que me fazer feliz. Se eu estou infeliz, é porque ele não se empenha em me fazer feliz. E isso está 100% errado. Eu tenho que ser feliz em Deus. Eu e Deus. Não passa marido por isso. Se eu estou bem com Deus, o que o marido me oferecer de atenção, de palavra bonita ou não, é um mero detalhe.
posso ficar melhor se ele me tratar melhor. Mas se ele não me tratar melhor, né? Teve uma pregadora que falou aqui ano passado, e eu agarrei a palavra e falei, é isso aí. Ele não é o cara. Né? Tem marido que acha que é o cara, e o pior é quando a mulher acha que ele é o cara. Isso aqui é o pior. Ele não é o cara. Eu posso ser feliz com ele rindo ou não para mim, com ele sendo gentil ou não para mim, porque a minha dependência está em Deus. Isso é muito importante. Se a minha dependência está em Deus e a minha realização está em Deus, o dia que ele estiver meio virado, eu vou lembrar de provérbios que dizem, eu acho que é tempo de afastar. Né? Às vezes eu vou aí, ele fiz uma janta legal e ele não quero jantar. E eu acho que é tempo de calar. É Bíblia. É Bíblia. Acho que é tempo de calar. Não é tempo de falar. Né? Então, a Bíblia, sim, ela é o suficiente para todos os problemas, para todas as respostas. A Bíblia tem palavra superior a qualquer conhecimento humano. Qualquer. Ponto 2 diz assim, nosso objetivo é incentivar os irmãos a pensar biblicamente com relação a todas as questões relacionadas ao aconselhamento. É isso que eu estou fazendo com você aqui, te empurrando a pensar biblicamente. Enquanto a gente está ouvindo uma pessoa, a gente está pensando, não, isso é tentador. Isso é tentador. A pessoa está me contando uma história, e eu já tenho muitas histórias na minha vida, porque ninguém chega na minha idade sem história, tem um monte de história na minha vida. Então, enquanto eu estou ouvindo uma, a minha mente já abriu um leque lá para quando eu passei algo parecido. Não. Eu tenho que deletar, não. Eu tenho que pensar biblicamente. Porque a experiência que eu tive naquele mesmo assunto, que teve um resultado, porque eu não tive uma ajuda, uma orientação, por isso eu tive um resultado. Então, naturalmente, enquanto eu estou ouvindo o problema que eu já passei, a minha mente mostra para mim o que eu já passei e vai dizer, já vi esse filme. Né? Você está ouvindo a história da pessoa, já vi esse filme. Já sei como ele termina, né? Assim, Márcia? Já sei como termina esse filme. E o fim dele não é agradável, né? Então, eu sou tentada a dar para a pessoa uma orientação baseada na minha experiência. No desastre que foi o desfecho daquela história na minha vida. Quer dizer que vai ser assim para o outro? Não. Por quê? Porque o outro está buscando ajuda, está buscando orientação. Então, eu estou aqui e já, Senhor, o que você tem para essa pessoa? Ela não precisa ter o fim que eu tive. Ela não precisa ter aquela experiência horrível que eu tive. A história dela pode ser melhor. Então, o Senhor vai te usar para trazer para aquela pessoa uma oportunidade daquela mesma história terminar de outro jeito. Porque esse é o nosso Deus. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho de incentivar a pensar biblicamente. Eu penso biblicamente quando eu tenho uma intimidade com a Bíblia. Se eu não tenho intimidade com a Bíblia, eu vou ter dificuldade de pensar biblicamente. Concorda comigo? Eu vou ter dificuldade. Vou ter dificuldade. Ajudar a compreender as pessoas e seus problemas por intermédio da visão das Escrituras. E incentivar a igreja a aceitar sua responsabilidade dada por Deus de aconselhar. Essa é uma responsabilidade que recebemos do Senhor. Irmãos, a gente vive um momento muito difícil, a igreja do Senhor. Né? Por quê? Porque as verdades, elas estão sendo
elas estão entrando, as verdades, não há verdade. As verdades, elas estão querendo ocupar um espaço na igreja porque já ocuparam espaço lá fora, na sociedade. Então, os valores invertidos estão querendo entrar e ficar. Né? Até porque já é lei. Né? Já é lei. A lei já autoriza. A lei já permite. É por isso que vai entrar depois a tua palavra. Lá para frente a gente vai entrar. O cuidado que temos que ter. Até porque a lei dá aquilo como certo, como verdade, como permissível. Não é? Mas a lei que a gente fala não é a lá de fora. É essa aqui. Essa verdade não depende da verdade lá de fora. Essa é imutável. Essa não tem variação. Né? Não importa. Mas nós já estamos no século 21. E daí? Não é? Como mulher, posso falar, estamos vivendo num século em que a mulher é autônoma. Ela não precisa mais de se sujeitar ao marido. Não precisa. Ou precisa? Segundo a lei lá de fora, não. Mas segundo o mandamento bíblico, precisa. Já briguei com Deus, não adiantou. Mas briguei feio, sério. Falei, Deus, não aceito esse negócio. Me debati, fiz pirraça, fiz um monte de coisa, nem conto aqui. Né? Briguei sério com Deus. Que negócio é esse de eu mandar em mim, Deus? Que isso? É interessante, né? Mas Deus manda a mulher ser sujeita ao homem e ele faz a mulher pensar mais do que o homem. Desculpem aí, irmãos. Mas é verdade. O homem olha um foco ali, só está vendo aquilo, cheio de si, ele manda. Enquanto a nós, Deus deu uma mente que a gente vê tudo, amplo. Ainda por cima ele vê tudo preto, branco, e a gente vê colorido. Né? Aí ele vai e diz para a gente assim, você tem que ser submissa, sujeita a esse homem. Como assim? Você não deu, então, para ele o leque, para ele enxergar tudo do jeito que eu enxergo, né? Eu enxergo muito e tenho que me contentar de ver aquilo pequenininho e depois, aos poucos, olha, filhinho, pode ser diferente, meu bem, olha de novo daqui a 3 meses, já viu? Daqui a um ano, querido, vem ver de novo. Que trabalheira, né? Aí dizia assim, a mulher fala muito. Claro, gente. A gente vai ensinar tudo para o sujeito. E ainda fingir que é ele que manda. Oh, Deus! Então, foi uma briga feia que eu tive com Deus, né? Durante anos. Briguei, esperneei, fiz malcriação, fiz bico, fiz de tudo que você imaginar. Eu até disse para ele, Senhor, olha só, essa maldição aqui, isso foi na época de Eva. Depois de Jesus, continua isso sobre nós. Que peso é esse, Deus? Aí ele deixou, né? Depois de muito tempo, ele falou assim, tudo bem, está satisfeita? Porque eu consegui avançar, né? Pelo menos eu consegui que ele não cobrasse de mim tanta submissão. Então, eu me senti, né, rainha da cocada. Vou ali, volto, nem falo para onde estou indo. Consegui. Sou fera. Aí, um dia, Deus falou comigo, né? Tá feliz? E eu tô. Falei alto com Deus, eu tô mesmo. Olha, eu faço o que quero. Porque esse sujeito, você não sabe. Ele chegava assim, está pensando em quê? Em que você está pensando? Não está pensando em nada. O que, há 42 anos atrás? Alguém tem dúvida? Claro que você está pensando em alguma coisa. Ninguém fica sem pensar. Vai, o que você está pensando? Gente... Era desse jeito. Por isso eu briguei muito com Deus. O que é isso, Deus? Que isso? É até que a morte separe, tem certeza? Vai ser assim? Né? E aí, num dia que eu estava bem feliz, porque eu estava falando assim, estou saindo. Tchau. Porque antes eu tinha que pedir, 3 meses antes. Estou pensando em ir na casa de não sei quem visitar.
Vou pensar, depois entro nesse assunto. Daqui a 15 dias. Então, já pensou sobre o assunto? E não tive tempo. Aí eu já estava num ponto de falar assim, estou saindo. Mas tem comida na panela. Tudo bem, tá? Tchau. Aí saí feliz da vida. Puxa vida, que progresso. Quem diria que eu conseguiria, né? Mulher valente que eu sou. Aí o Senhor falou no meu ouvido, ele literalmente falou, você está feliz? Aí eu respondi alto, eu ouvi aquilo tão claro que eu respondi, claro, estou. Eu consegui. Aí ele, pois é. Agora volta lá para onde você estava. Aí eu pensei rápido, a gente está falando de assuntos diferentes, né? E Deus está falando de coisa diferente comigo. Eu achei que era sobre a submissão, que eu consegui dar o golpe, mas eu acho que ele está falando de outra coisa. Aí eu, é voltar para onde? Para o lugar que você estava. A que lugar? Submissão ao marido. Eu, o quê? Mas de lá eu vim. Ele, pois é, volta. Eu falei, não sei o caminho. Você acredita que eu falei isso para Deus? Acredite. Falei para ele bem zangada, falei, não sei o caminho e não quero saber. Ele falou, pois é, ou você volta ou esquece a minha obra, porque eu não vou usar quem não esteja dentro da minha palavra. Então, eu aprendi que não importa o século em que eu esteja vivendo, a palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. E aí eu disse, Deus, não sei como é que vai ser isso. Ele falou, dá o teu jeito. E eu tive que dar, né? Tive que dar. Claro que aí ele já aprendeu que não precisa de tanto, né? Deus é pai. Mas a verdade é que a Bíblia é a verdade suficiente para todas as coisas. E não importa o tempo que passou, o que deixou de passar. O que era verdade continua sendo. Não importa como o mundo está vendo essa verdade. Para Deus não faz diferença. A verdade bíblica continua sendo a mesma. Ou eu estou nela, ou não estou. Eu não sou obrigada a estar. Mas a verdade é que ele não tem pacto com aquele que deliberadamente não queira viver segundo as verdades da sua palavra. Isso traz um peso sobre nós, um peso de compromisso. Eu quero. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero ser útil à obra de Deus. Eu quero, na verdade, não é trabalhar na casa de Deus. Eu quero ser grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Como, por exemplo, me deixar estar aqui respirando hoje. Então, o que motiva a Luciene querer ser útil é gratidão. Eu quero ser grata a cada dia ao meu Deus. E eu vivo a minha vida pautada nisso. Gratidão, amor, porque Ele é amor. E temos aprendido, aliás, esse trimestre foi maravilhoso da nossa escola dominical, né? Maravilhoso, maravilhoso. A importância que eu tenho diante de Deus, o compromisso de amar ao meu próximo. E dar atendimento, um aconselhamento bíblico, é amor. É amor por aqueles que estão necessitando de uma palavra de Deus. Amém? Então, precisamos também fornecer aos irmãos princípios bíblicos específicos para discernirem a diferença entre o aconselhamento que pretende ser bíblico, pretende porque leva nome, tá? E o aconselhamento que realmente o é. Então, ele pode ser um aconselhamento que pretende ser bíblico só porque eu estou na igreja, porque sou uma irmã. Esse é um aconselhamento. É o que pretende ser bíblico. Mas o que realmente é bíblico é aquele em que a Luciene não fala segundo o que ela acha, mas ela fala segundo o que a Bíblia acha.
e esclarecer o que significa aconselhamento bíblico. Então, nós precisamos redescobrir a importância do aconselhamento bíblico. As Escrituras são superiores à sabedoria humana. 1 Coríntios 3,19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Você pode repetir isso? Vamos lá? Leia aí, está no finalzinho. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astutícia. Então, a sabedoria, o conhecimento de alguém que pensa saber alguma coisa, sem a palavra de Deus, sem a luz da palavra de Deus, não tem nenhuma valia. Amém? Quem é que me auxilia aqui do Vocate no ano passado? É você. Que ano passado eles ficavam toda hora pra gente. Acabou! 5 minutos. Cadê vocês? Como é que eu estou aí? Já está no intervalo. Tá. Tem espaço. Então, aqui a gente termina a nossa aula. E vocês têm que voltar 8h50 para a próxima aula. Tá bom? Deus abençoe vocês. E eu creio firmemente que o Senhor está levantando assim o seu exército, sabe? Para a gente estar um ajudando o outro com muita sinceridade diante dos irmãos, diante de Deus. Para um ajudar o outro, porque a verdade está aqui no nosso meio. Não tem por que nós estarmos desorientados, seja lá por qualquer que for o problema. A resposta está bem aqui. Amém? E que você seja um canal de Deus para a vida do teu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.